Então, vamos iniciar a nossa reunião. O Fábio, que é o supervisor do ensino médio, ele está aqui comigo também na reunião. E aí, Fábio, quando você tiver alguma intervenção, lembrar de mais algum elemento, alguma coisa, esteja à vontade, tá? Para interagir com o pessoal. Beleza, então, olha só. Ok, então a nossa reunião é sobre a educação profissional e tecnológica EPT. Então, nós começamos nesse ano com uma matriz nova, e nessa matriz do ensino médio, então, até a proposta da BNCC é de ampliação da carga horária dos estudantes. E nós sabemos que no noturno isso é um pouco complexo, né? Porque eu não tenho uma disponibilidade grande de horário para isso acontecer. Então, a alternativa encontrada foi o estudante fazer, né, um período, uma parte do período em EAD. E aí, no início do ano, né, nós orientamos vocês e enviamos uma planilha, onde vocês tinham de fazer o levantamento dos estudantes da primeira série do ensino médio, e ali eles fazerem uma escolha entre um curso FIC, né, que é um curso de formação inicial, formação inicial continuada. E aí a ideia é a seguinte: o estudante, então, ele, a cada ano do ensino médio, ele faz uma formação FIC, ele vai receber, então, uma certificação, e essa certificação ele vai utilizar no mercado de trabalho. E aí a gente tem vários cursos, dentre eles, né? A gente tem marketing, vendas, auxiliar de RH, tem um monte de coisa bacana. São 6 cursos no total. Então, eles escolhiam o curso, vocês enviaram essa planilha para a gente. Então, o pessoal da TI foi lá e cadastrou todos os estudantes na plataforma, dentro dos seus cursos. E aí, vocês enviaram para a gente também o nome de uma pessoa para ser o coordenador desse FIC lá na escola. Então, esse coordenador FIC, ele vai acompanhar, né, o desempenho, o desenvolvimento desses estudantes. Haja vista que esse curso FIC, esse curso que eles vão fazer, faz parte, né, compõe a matriz curricular deles, compõe a carga horária deles. Logo, é passível de reprovação também. Então, os estudantes, eles precisam fazer o curso, tá? Então, eles têm que fazer o curso. E aí, o que acontece, então? Nós temos o curso de formação inicial e continuada, né, à distância, e nós temos um conjunto de diretrizes para a execução desses componentes, né, por meio do ensino à distância. Então, nós temos uma plataforma, como a gente vai ver agora, para que os estudantes acessem. E aí, você, escola, o que vai acontecer? Você, escola, somente esse coordenador que vai ter o acesso. Por isso que precisa ser uma pessoa assim, né, que esteja bem alinhada, porque ele vai fazer esse acompanhamento do processo. Então, como vai funcionar? Eu tenho esse coordenador, né, do curso FIC, modulado com 7 aulas, né? Ele vai acompanhar os estudantes, inclusive acesso ao sistema, frequência, se fez atividade ou não. E esse coordenador, né, do FIC, que vai emitir, então ele vai ter lá dentro da plataforma como gerar relatório de nota dos meninos. Então esse coordenador, ele vai gerar esses relatórios de notas e vai passar para o pessoal da secretaria. E o pessoal da secretaria vai inserir no SIG essas notas lá do estudante, tá? Então, esse curso FIC, ele tem nota sim, ele reprova sim, ele tem uma carga horária. E aí o coordenador, então, vai ter esse controle. Por isso que precisa ter uma pessoa específica para fazer isso, para acompanhar a frequência dos meninos, mobilizar os meninos e manter a escola informada, né? Se eles estão participando ou não, as tarefas, se eles estão fazendo ou não, né? Essas atividades. Então, essas atividades, elas funcionam por bimestre. Cada bimestre, os meninos têm um conjunto de atividades, e aí eles têm, né, 4 atividades, eles têm uma atividade avaliativa, e isso tudo tem um valor lá dentro do sistema. E no final eles têm uma nota. E o coordenador, então, ele, né, emite, tem lá um campo, né, eu vou mostrar para vocês,
que ele consegue gerar uma planilha com notas, tá? Aí, olha só, as diretrizes, então, a justificativa. A carga horária do ensino médio, como eu disse para vocês, é previsto 3.000 horas, né? E aí, a gente não tem nenhuma unidade, graças a Deus, que depende de transporte escolar, mas no interior tem, né? E aí, no diurno, por exemplo, quem depende de transporte escolar, alinhado à prefeitura, eles não têm as 6 aulas por dia, então precisa de uma complementação. Então, os cursos FIC nesses lugares, eles servem como complementação da carga, assim como no nosso caso no noturno, né? Para completar as 3.000 horas, o estudante, então, precisa fazer isso em EAD. Não tem como, né, a gente acrescentar a aula a mais ali no noturno, senão os meninos sairiam muito tarde, né, da escola. Então, em turmas noturno, que depende aí, ressalta-se que os componentes, curso FIC, tem a mesma importância dos componentes ofertados de forma presencial, inclusive no que tange a frequência e aproveitamento escolar. É o que eu disse para vocês. Tem que deixar claro para os meninos que o curso FIC reprova. Então, eles têm que ficar antenados, tá, ao movimento que está ocorrendo ali. E esses cursos, eles são em módulos. E ao final do ano, o estudante vai receber uma certificação desse curso. No ano seguinte, ele faz um outro curso. E assim, quando ele sair do ensino médio, então ele vai ter uma certificação do ensino médio, mais uma certificação técnica, né? Então, aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tem aí, né, a nossa área forte é o comércio, né? Então, o estudante, ele pode, por exemplo, fazer um curso lá de marketing e isso já utilizar, né? Ele já sai com um currículo para disputar vaga no mercado de trabalho. Então, isso é importante, né? Eles terem claro. E aí, olha só, nós vamos ter, então, né, a oferta de curso, ela vai ser virtual, né, como vocês sabem, e o acesso vai ser pelo portal NetEscola. Nesse momento, nós vamos ter um trabalhinho, como eu posso dizer, um trabalhinho um pouco maior, mas depois isso vai ficar mais tranquilo. Por quê? Porque os estudantes, eles vão precisar entrar no portal NetEscola, tá? Então, lá no NetEscola, ele vai ter um linkzinho que vai aparecer lá, FIC, lá no ensino médio. Aí eles vão clicar no FIC. Quando eles clicarem no FIC, eles vão entrar, né, no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA. Aí lá eles fazem login de novo e vão entrar na plataforma Moodle. Eles estão fazendo, né, o emparelhamento desses dois sistemas, tá? Ainda não conseguiu concluir essa ação. Quando eles concluírem, o menino, depois, quando entrar no portal NetEscola, ele já vai conseguir acessar direto. Ele não vai precisar fazer 2 logins. Mas nesse momento, ele vai entrar no portal, um login, e depois ele entra lá no curso AVA, certo? E aí ele faz um novo login e acessa ao curso. Por que dentro do portal NetEscola? Porque lá no portal NetEscola nós temos internet patrocinada. Então o estudante não vai, né, gastar os seus dados. Então ele vai utilizar os dados fornecidos aí pelo sistema, pela plataforma da Seduc. Tá? Então, vão ser organizados e disponibilizados aos estudantes materiais instrucionais, atividades e avaliações referentes a cada módulo. Então, o curso, ele tem módulos. E aí o menino, né, o estudante vai realizando esses módulos e à medida que ele vai realizando, ele vai fazendo as atividades. Ao final, eu tenho uma atividade avaliativa ali e o conjunto dessas atividades vai compor a nota do bimestre. E assim, né, eu vou ter os 4 bimestres. E aí vocês vão ver que nós temos uma logística para isso. Então, recuperação, tem tudo lá dentro do sistema. Nesse primeiro momento, nós temos um desafio, quando eu falei para vocês, que é o seguinte: a gente vai colocar no ar esse curso, os estudantes vão entrar no curso e eles vão precisar fazer esse curso até o final do bimestre. Então, nós temos um tempo curto. Daí, todos os módulos, eles vão ser disponibilizados lá, o módulo na íntegra para o menino fazer. Então, ele vai conseguir, por exemplo, no dia de sábado, fazer várias coisas lá. Mas no segundo bimestre, quando a gente normalizar, eles vão abrindo aos poucos, né, a plataforma para esse menino não fazer tudo de uma vez. Ele ir seguindo a carga horária semanal. Mas nesse momento vai estar disponível, tá,
para que ele consiga se organizar de acordo com os horários que eles têm, e a ideia é que eles façam até o final do bimestre. Aí o Gilson fala, mas eu tenho estudantes que não conseguiu terminar. E aí, o que eu faço? Então, quem não conseguiu terminar até o final do bimestre, a gente ainda tem um tempinho a mais, tá? Para eles fazerem. Só que aí eles vão acumular um pouquinho, né? O primeiro com o segundo bimestre. Mas nesse primeiro momento é possível isso. Só que a gente vai mobilizar, né, para que eles tentem terminar por agora. O primeiro módulo, que é o módulo mais leve, tá? Do curso. E aí, então, olha só, os cursos, os componentes são de natureza auto-instrucional. Isso significa que os meninos, não sei se vocês, todo mundo aqui já fez, né, curso lá do AvaMec, e sabe, né, que ali a gente tem um vídeo, aí você assiste, aí depois tem uma atividadezinha, aí você vai fazendo, aí depois tem um texto, é mais ou menos naquele esquema, tá? Daí o estudante não precisa de um professor, né, para que ele aprenda diretamente. O curso ele é autoinstrucional, tá? E aí eles vão ter o apoio de todos os envolvidos no processo, inclusive, né, do professor, né, que vai ser o coordenador desse curso. Inclusive, eu indico para vocês o seguinte, a gente pegar nesse momento, pega lá o laboratório móvel, no momento de aula, certo? Dos meninos. Vocês agendem um momento que seja interessante para vocês, em cada uma dessas turmas da primeira série. Daí, olha só, o coordenador, né, do FIC, ele faz esse trabalho com os meninos, abre o Chromebook, aí os meninos entram no portal Net Escola, depois entram na plataforma. Então, esse primeiro acesso é interessante que faça todo mundo junto, porque aí qualquer dúvida já tira na hora, ele já vem como é isso, certo? E a gente já faz a primeira atividade ali mesmo, né? Então, a gente pega uma das aulas, né? Negocia com os professores e já faz esse trabalho, porque depois, se o menino, né, ele sabe o caminho das pedras, aí ele vai conseguir tranquilamente, né, continuar realizando essas atividades e cursando esses módulos depois, tá? Então, cada curso terá 4 módulos que corresponde aos 4 bimestres. Então, cada bimestre tem um módulo. E nesse módulo, então, tem um conjunto de atividades ali, né, que vão ser realizadas ao longo aí do período. Haverá a apuração, né, de aproveitamento e frequência desses estudantes. Ao final do ano, haverá o cômputo da média geral, como resultado final do componente ao qual deverá ser igual ou superior à pontuação exigida pela escola. E aí vocês sabem que a nossa pontuação é 6, né? A nossa média é 6. Então, o estudante ele tem que ter, né, um resultado 6 ali dentro, né, do curso. E todos os cursos que a gente faz em EAD, né, tem uma média mínima de 6 pontos, né, de 6 a 7 pontos. Então, no nosso caso, são 6 pontos, tá? Para aprovação do estudante. E aí, olha só, aqui nós temos um controle, tá? Desse estudante, né? Então, é um diário de classe. No começo, esse diário de classe, ele vai ter esse formato. Depois, eles vão associar isso ao CIAP, tá? Então, nós vamos ter o nome dos estudantes, aí tem um componente lá, o módulo, o nome do estudante, e aí tem as atividades. Então, aí o menino fez atividade, não fez. Então, isso vai aparecer aqui. Então, aí o coordenador do curso FIC, ele tem como, né, ter o controle dos meninos em relação à frequência e nota. Então, se tem um estudante que não está muito bem, né, indo muito bem, então eu vou lá e converso com ele. O que está acontecendo? Você ainda não fez atividade 1, você ainda não fez atividade 2. Então, a gente vai, né, organizando isso, tá? E aí, em relação à avaliação. Então, a avaliação do bimestre, como vai funcionar isso? Então, olha só, eu tenho as atividades realizadas na unidade. Então, aí, quando aparece aqui, ó, A1, A2, A3, A4, AV, né? Então, assim, eu tenho as unidades, então cada unidade tem uma avaliação, então esses estudantes, eles vão fazendo essas atividades em cada bimestre, isso gera, né? Vai gerar lá a nota, né? E aí eu tenho atividade de avaliação.
E com isso eu tenho a média do módulo, do bimestre. Então são 4 atividades no bimestre, mais a avaliação. Isso gera uma média. Aí vamos supor que o estudante, ele não conseguiu o resultado, né? Não conseguiu a média. Aí ele faz uma recuperação. Aí nessa tem uma atividade de recuperação dentro do sistema, certo? Ele acessa, ele faz essa atividade. Aí a nota dele vai ser a média da nota do bimestre mais essa atividade de recuperação. Isso vai gerar a nota bimestral dele, tá? Então, em cada bimestre, eu tenho 4 atividades. Essas atividades eles precisam fazer, então cada parte lá tem uma atividade. Ele vai fazendo e essas atividades têm nota. E ao final do bimestre tem uma atividade avaliativa ali, certo? A atividade de avaliação das 4 atividades. Aí ele faz, a média disso tudo é a média do bimestre. E aí, se ele não conseguiu 6, ele tem uma atividade de recuperação. Então, ele faz essa atividade de recuperação, ela é somada à média bimestral e feita uma média, né, dividido por 2. Aí eu tenho a nota do bimestre. E essa nota do bimestre, o coordenador do FIC vai passar para a secretaria e a secretaria, então, vai lançar no SIG, tá? Então, aí lança lá no sistema e aí eu tenho lá o histórico do estudante, bimestre a bimestre, certinho? Aí, como a média de vocês é 6, lá no final do ano, né, soma, né, o próprio sistema faz esse cálculo e aí vai ver, né? Ah, o menino passou, o menino não passou, né, no curso. Então, olha só, o acompanhamento, né? Ah, uma coisa, se, né, for detectado, né, falta de acesso ou realização das atividades por algum estudante, né, então o coordenador ele vai verificar e vai conversar com ele. Vem cá, o que está acontecendo com você? Por que você não está, né, acessando ao curso? E aí ele vai dar essas orientações, tá? E lá no curso, na plataforma, tem um plantão de dúvidas também. Então, se o estudante tem dúvida em alguma coisa, teve dúvida, ele tem como, dentro da plataforma, acessar o plantão de dúvida. E aí, quando ele acessa o plantão de dúvidas, aí ele consegue resolver ali que tem alguém da TI para ajudar, tá? Ou algum dos professores tutores lá do sistema. Então, a gente vai precisar, né, o coordenador de apoio, né, do FIC, esse coordenador de 7 horas, ele precisa verificar via plataforma se os estudantes estão acessando o AVA e realizando os estudos e atividades propostos ali, puxar da plataforma no final de cada bimestre e no final do ano letivo os relatórios de frequência e aproveitamento dos estudantes, e aí lançando os dados no SIG. Só que esse lançamento de dados no SIG, ele é feito pela secretaria, tá? Não é esse coordenador que faz. É a secretaria escolar que faz esse lançamento, tá? Que fique claro. Porque senão a pessoa vai falar, nossa, eu ainda vou ter que lançar essas notas no SIG. Ele não tem acesso a isso, né? É o pessoal da secretaria que realiza esse trabalho. Então, é isso que o coordenador de 7 horas vai fazer, tá? Ele vai verificar, vai monitorar esse acesso dos estudantes, vai conversar, vai orientar, e no final do bimestre ele vai, então, gerar todos esses relatórios e entregar para a escola para que seja lançado no sistema, tá? E aí, se algum aluno tiver alguma dúvida em relação, não estou conseguindo acessar, então o coordenador do FIC, né, ele vai lá e ajuda esses estudantes. Por isso que eu acho, tá, importante nesse momento, vocês organizarem um momento com a escola, pega os Chromebook e realiza esse trabalho com os meninos, sabe? Entra todo mundo. Aí é importante o coordenador fazer isso antes, né? Ele entrar e ver tudo direitinho. Porque aí qualquer dúvida que tiver, consulta a gente já tira as dúvidas, certo? Então, entra depois com os estudantes, mostra como é feito o acesso, vão fazer a primeira aula e faz todo mundo junto, certo? Tem essa vivência, até mesmo para ele ter segurança em relação a isso e conseguir fazer depois. Porque tudo que a gente despende de trabalho agora, certo? De acesso, de orientação, a gente ganha tempo depois. Porque aí o aluno vai ficar toda hora, né, procurando lá o coordenador, né, do FIC. Eu não consegui isso, eu não consegui aquilo. Não que a gente não vá atender,
Mas se eu posso resolver tudo no começo, para que eu vou deixar, né, surgirem os problemas depois? Eu, pelo menos, penso dessa maneira. E aí, lá na gerência de educação profissional, então eles vão dar apoio aos estudantes no que se refere às dúvidas, como eu disse para vocês, tem um link de plantão de dúvidas, então eles entram lá. Então o pessoal da gerência, eles vão então esclarecer essas dúvidas dos estudantes, tá? Então tem um sisteminha lá, um saque. Então eu, coordenador, eu não preciso esclarecer as dúvidas lá. O estudante acessa lá no próprio sistema, ele faz isso. Devolutivo imediato ou não, dependendo do horário de expediente e do fluxo de solicitações diárias, tá? Então, dependendo do fluxo de orientação, de sugestões, de dúvidas, talvez a equipe lá não vai conseguir atender, né, de imediato, mas eles têm um prazo lá de devolutiva aos estudantes e a vocês também, né, coordenadores. Então, estou em dúvida de alguma coisa, então eu tenho lá um linkzinho, tá, que você consegue falar com o pessoal da gerência e com o pessoal da TI. Aí, olha só, agora nós vamos para outra parte, que é acessar a plataforma dos cursos FIC. Como eu acesso essa plataforma? Como é essa plataforma, né? Então, olha só, vai chegar para as escolas uma relação, tá, de acessos dos estudantes e do coordenador. Então, o coordenador do FIC, ele vai ter um acesso. Então, ele vai ter um login e uma senha. Os estudantes também vão ter login e senha de acesso. Quando eles entrarem no portal NetEscola, eles já têm um acesso comum, né, de todos os estudantes lá, que é pelo número de matrícula. E ao acessar, eles acessam no curso FIC, aí eles vão usar esse login e senha que vocês vão receber. Se é que já não receberam. Depois vocês verifiquem, tá? No e-mail da escola se vocês já não receberam. Aí, olha só, vamos começar pelos estudantes, pelos alunos. Então, o acesso do portal será realizado primeiro pelo portal NetEscola. Então, eles entram lá no portal NetEscola, login e senha, certo? E aí, né, todo mundo já sabe o endereço do portal, eles podem acessar, tá? Eles não precisam agora ter o aplicativo no celular, que muita gente, nossa, eu preciso do aplicativo, não preciso baixar o aplicativo. É só ir lá e colocar o endereço direto, tá? Estou usando Chromebook, coloco lá o endereço para que eu possa acessar, tá? O portal NetEscola. Então, eu não preciso necessariamente ir lá no celular, eu posso direto. Daí, olha só, a primeira parte, quando a gente coloca o NetEscola, todo mundo já deve ter acessado, né? Sim, né, gente? Eu espero que sim. Eu acesso sempre aqui, até mesmo para ver se está funcionando direitinho, para falar com o pessoal. Então, quando eu acesso a primeira página que aparece é essa. Aí eu seleciono lá estudante, aqui o usuário e a senha. Se o estudante, mas eu não lembro da senha, eu não sei como acessar, aí o que vocês precisam é ter o número de matrícula dele. Porque aí eu posso entrar aqui, ó, não, nunca entrei, eu esqueci a senha, um dos dois, ele clica lá, quando ele clica, vai aparecer uma janela. Aí ele coloca o número de matrícula dele, aí colocou o número de matrícula, aí ele consegue lá definir uma senha. E aí ele já entra direto, tá? Aí não precisa, o legal disso é que não, a gente não precisa mais abrir saque. Porque vocês se lembram que antes deu problema, abre um saque, não sei o que, abre o saque aqui, ele já resolve na hora. Ele já resolve, já consegue entrar. Então, não me lembro da senha, ele já coloca, esqueci minha senha, já entra, já redefine e já acessa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que ver o tipo de acesso, né? A primeira coisa, se é estudante ou professor. Então, os meninos, claro, vão acessar estudante e, no caso dos coordenadores, vão acessar professor. Depois, a gente insere lá o nome de usuário, né, que ele cadastrou ali. Depois, insere a senha. Lembrando que para os professores, né, coordenadores, o usuário, né, usuário e senha é o do CIAP, tá? Então, da mesma forma que você entra no CIAP, você vai entrar aqui no sistema. E aí a gente vai em logar. Não tenho senha. Aí eu vou lá, clico não tenho senha. Aí, quando eu clico não tenho senha, no caso lá dos estudantes, vai aparecer aqui, olha, uma janela para ele colocar o número de matrícula.
Aí é importante, tá? Eu sou coordenador do curso FIC, já pega lá na secretaria os números de matrícula dos meninos, já fica com você. Porque qualquer coisa, o menino precisou, né, de um suporte, você já tem na hora lá e já ajuda esses estudantes. Então a gente vai inserir, né, e vai clicar na lupa. Aí quando eu inseri o número da minha matrícula e coloquei lá a lupa, vai abrir essa janelinha. Aí eles vão lá e atualizam os dados deles aqui, tá? O e-mail, a senha, aí eles confirmam a senha. Aí quando eles colocarem essa senha, aí o que acontece é essa senha que vai ser válida. O legal daqui é porque quando ele cadastrar algumas coisas, aí já até atualiza o seu SIG lá da escola. Porque se ele colocar o e-mail dele aqui, já atualiza lá seu SIG. Já vai estar com o e-mail atualizado do menino. Isso é bacana. E aí ele clica em salvar aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Aí quando ele clicou em salvar, aí peça ele para anotar essa senha, não esquecer dessa senha, né? Que ele vai usar sempre. E aí, né? Eu tenho lá o acesso. Então fui lá, redefini. Aí coloquei meu login, meu usuário, minha senha, fui lá em logar. Loguei. Aí eu vou ter lá, né, a página do portal NetEscola, que é essa. Olá, bem-vindo à plataforma, enfim. Aí quando você desce, né, com a tela, abaixa, aí vai ter lá aqui as modalidades, né? Fundamental, Goiás-Tec, Enem, EJA e ensino médio. Aí dentro do ensino médio, olha só, desse card aqui, ok? Aqui, ó, aparece, ó, embaixo, cursos FIC. Estão vendo aqui, ó, cursos FIC. Aí, o que que acontece? Ele desce e vem aqui em cursos FIC e clica, tá? Então, vem aqui e clica, olha, cursos FIC. Aí, quando ele clicar aqui em cursos FIC, dentro do portal NetEscola, né, que já logou, aí a gente vai entrar nesse portal FIC aqui. Quando eu entrar nesse portal, aí aqui, pessoal, é o seguinte, a escola vai receber uma relação de login e senha, tá? Por isso que é importante esse primeiro acesso a gente fazer junto com os meninos. Porque aí, ó, todo mundo acessou a primeira parte, registrou a senha já, anota isso aí, a senha de vocês. Aí eu vou entrar agora no curso, de fato. Aí você vai ter a relação de login e senha dos meninos e você vai passar para esses estudantes, tá? Esse login e essa senha. E já pede eles para anotar. Então, essa senha é uma senha fornecida. E o bacana é porque você vai ter essa lista de senhas. Então, o menino esqueceu. Então, você tem lá a senha, tá? Então, vai ser disponibilizado pela unidade escolar. Vai chegar para vocês e vocês que vão dar esse acesso ao estudante, ok? Aí ele usa lá o login e a senha dele e acessa. Quando usou o login e a senha deles, olha só, aí vai abrir essa janela. Só que para o estudante, como ele fez opção somente de um curso, só vai aparecer um card. Para você que é coordenador FIC, vai aparecer todos. Por quê? Porque você vai ter acesso a todas as turmas. Então, para você, vai aparecer assim, ó. Eu tenho ali um curso de assistente administrativo. Então, todos os meninos que se inscreverem em assistente administrativo, vai aparecer uma turma para eles. Então, quando você clica, você vai ver todo mundo que fez, né, a inscrição do curso de assistente administrativo. Aí eu tenho outro curso aqui, sei lá, auxiliar de alguma coisa aqui de agropecuária. Aí o que acontece? Eu clico lá e vou ver. Eu só vejo os cards dos cursos que eu tenho estudantes matriculados. Então, se na minha escola os estudantes se organizaram, escolheram 3 cursos, então vai aparecer os 3 cards para mim com as turmas, tá? E para o estudante, ele só vai ter o card dele, que aí ele vai clicar e acessar ao curso que ele se inscreveu. Aí, quando ele acessar o curso, vai aparecer essa janela aqui, ó. Qualificação profissional, assistente administrativo, por exemplo. Aí vai ter a apresentação, aí depois vem os objetivos, aí vem o que ele vai estudar no curso, certo? Aí vem detalhando tudinho, para ele entender qual é esse movimento. E aqui embaixo,
aparece, olha só, os módulos de cada bimestre. Aí, primeiro bimestre, segundo, terceiro e quarto. Lembrando que em cada bimestre, ele vai ter acesso àquele bimestre em questão. Então, o primeiro bimestre vai estar aberto o card do primeiro bimestre, os outros vai ficar fechado. Quando for o segundo bimestre, aí como pode ter algum estudante que não vai conseguir, né, fechar todas as atividades, então o card do primeiro bimestre vai estar aberto e do segundo também, porque ele termina do primeiro e vai para o segundo, certo? Terminou o segundo, aí isso vai seguir o cronograma anual. Tive conceito de classe, começou o bimestre. Aí a gente abre o outro módulo, certo? Para o estudante fazer o módulo seguinte. Então ele vai seguindo a sequência, tá? De aulas. Aí toda semana eles abrem lá as atividades para eles irem fazendo referente àquela semana. De forma que o menino ele não vai sentar só uma horinha lá e fazer tudo de uma vez, pronto, tô livre e acabou, tá? Ele vai seguir como se fosse um horário semanal de aulas que ele vai organizar na casa dele, no final de semana, no horário vago para ele fazer essas atividades. E às vezes à noite, por exemplo, você está lá na escola, faltou um professor, opa, vamos utilizar aqui, então vamos aproveitar na primeira série esse momento e vamos fazer uma atividade do curso FIC, né? Então já mobiliza para os meninos fazerem as atividades e eles se manterem em dia, tá? Aí aqui, olha só, tem, né, um menu lateral e aqui eles acessam também as informações, tá? Que são esses módulos que estão aí embaixo. Aí, como eu disse para vocês, ó, aqui vem, né, lá em cima, orientações iniciais. Vocês estão vendo que aqui, olha, eu tenho uma setinha. E aí ele vai navegando aqui, ele vai clicando na setinha e vai buscando as informações, e vai percorrendo todas as informações. Aí nessa primeira aula, por exemplo, que vocês forem organizar, já trabalhe isso com ele, sabe? Vamos entrar, vamos percorrer o curso, vamos ler o que está aqui, porque geralmente eles têm paciência para isso, então a gente já faz junto com eles, para eles entenderem, né, a logística do curso. Aí, para os professores, né? Como vai funcionar lá para os professores? Então, primeiro, o portal NetEscola, né? Então, professor que eu digo são vocês, tá? Coordenadores do FIC. Só vocês vão ter acesso. O professor não tem. Só vocês da escola. Por isso que vocês vão precisar manter, né? Esse contato com o coordenador pedagógico do noturno, com os meninos, com os gestores, né, para que os gestores também entendam e possam reforçar também esse acompanhamento, tá? Então é você, por isso a responsabilidade é grande, que é você que vai informar a escola como estão esses meninos e orientá-los, tá? Aí, olha só, eu acesso lá na aba, né, professor. Aí aqui, né, o usuário SIAP, né? E aí, se alguém não tem esse usuário, creio que todo mundo tem, né? Até essa altura do campeonato, todo mundo tem acesso ao SIAP. Se não tiver, abre um saque, né? Então, a Cleide lá, eu tenho um coordenador, né? Meu de 7 horas lá, que vai acompanhar o FIC, que ele não tem acesso ao SIAP. Então, abre um saque, e aí, por meio desse saque, né, que a secretária faz, ou o gestor, aí eles cadastram o professor, né? E configuram uma senha de acesso. Aí aqui eu também vou entrar na plataforma igual o aluno, só que aí eu vou ter um usuário e senha do coordenador FIC, tá? Então vai vir essa senha para você. Essa senha é sua, não passe mais para ninguém, tá? É sua, coordenador FIC. Aí, como eu disse para vocês, olha, eu tenho acesso a todos os cursos que os meninos se inscreveram na minha unidade escolar. Então, vamos supor que os meninos escolheram aí, né, 6 cursos. Eu tive meninos espalhados nos 6 cursos. Vendedor, auxiliar técnico de produção e manejo, auxiliar de agropecuária, assistente administrativo, assistente financeiro, assistente de logística. Então, eu vou ter todas as turmas aqui. Então, o que aparecer para mim, eu já sei que tem aluno matriculado lá dentro, tá? E aí eu entro e vou fazendo aqueles acompanhamentos dos estudantes.
Aí, olha só, o que a gente vai fazer? Como, né, lá na área do professor. Eu vou acompanhar as atividades do aluno no curso, porque aí quando eu acesso a turma, né, vocês viram lá no início, lembra? Uma espécie de diário que eu mostrei para vocês? Ali eu vou ter na plataforma os estudantes e o que eles fizeram. Então você vai monitorar. Então, de repente, eu tenho um estudante que está terminando o período, ele não fez nada. Aí, ô Joãozinho, vamos lá, olha, você não acessou ainda o portal, você só acessou naquele nosso primeiro, né, contato, e eu preciso que você entre lá e faça as atividades. E conscientizar eles que isso faz parte da carga horária que eles precisam cumprir, né? E que isso é avaliativo também. E vai gerar, novamente aqui reforçando, vai gerar o relatório de notas para a secretaria fazer, né, essa inserção no SIG. Aí, olha só, lá, quando você acessa o portal, tá? Você, coordenador lá do FIC, tem lá em cima, ó, agente de acompanhamento. Aí você clica aqui em cima, quando você clica em cima no painel, aí aparece assim, ó, perfil, notas. Aí quando você clica em notas, aí vai aparecer relatório de nota dos meninos, tá? Você vai acessar essas notas deles lá em cima. Aí, ó, selecione o curso. Aí eu cliquei aqui em cima, tá? Quando eu falo aqui, é em cima mesmo, tá? Aí eu cliquei, aqui tem aquelas possibilidades. Aí eu cliquei lá em notas. Aí aqui eu tenho os cursos. Aí eu vou e seleciono o curso. Aí quando eu selecionei, aí olha só, aí vai ter aqui, ó, turma teste, a turma, né, relatório de notas. Aí aparece os estudantes aqui. Então olha só, aqui a gente tem os estudantes matriculados e aqui eu tenho, olha, as notas deles. Aí eu tenho como acompanhar aqui, olha, quem fez, não fez e as notas. Opa, você fez, ó, só que sua nota tá baixa. Olha, você esqueceu de fazer a atividade 2. E assim a gente vai monitorando os meninos por aqui, tá? Aí, olha só, eu quero enviar para a secretaria. Aí o que que eu faço? Eu tenho como lá dentro, olha, tem lá um link, posso chamar de link? Posso. Onde tem umas abinhas, pronto, abas. Tem uma aba onde você tem exportar. Aí você tem como clicar, ó, você clica em exportar, clica em planilha Excel. Aí aqui, ó, tem os formatos. Aí você vai escolher aqui planilha Excel e a aula, atividades aula e o final. E aí, ó, download. Aí quando você clica aqui em download, aí você vai baixar a planilha, tá? No final. Aí essa planilha que você vai entregar para a secretaria, tá? E aí, olha só, lá no portal Educa, não sei se todo mundo já entrou lá, tá? Inclusive, todos nós temos, né, um domínio no Google. Todo mundo tem uma conta lá no Google. E essa conta é tão bacana, gente, porque lá eu tenho um conjunto de ferramentas, inclusive o Meet, que eu posso fazer reuniões lá ilimitadas, tempo ilimitado. Tenho salas de aula, enfim. Lá no portal Educa, tá? Que aí tá o endereço, você tem lá todas as orientações. Então, isso é para tudo, tá? Qualquer coisa que eu queira saber, eu quero um tutorial, tá dentro lá do portal Educa. Então, vocês podem acessar em caso de dúvida, tá? Em relação a algum procedimento, tá? E aqui a gente termina, né? Então, o novo ensino médio goiano, né? A gente tem, né? Conhecer e participar para transformar a vida desses estudantes. Aqui, então, né, tem alguns telefones úteis, né, que vocês podem utilizar. A orientação é, primeiro, entre em contato aqui com a CRE. Se a gente não conseguir, aí vocês entrem em contato com esses números. Porque como eles atendem Goiás todo, né, então às vezes você pode não conseguir falar com eles. Então vocês podem entrar em contato comigo e pode entrar em contato também com o Fábio, tá? Nós estamos aqui prontos para atendê-los. Eu vou parar aqui a gravação.